Olá, tudo bem? Quando falamos em violência, primeiramente logo pensamos em violência física ou violência verbal, mas existe uma violência mais silenciosa, que é a chamada violência velada, quando o indivíduo passa por exclusão, é ignorado, é desrespeitado e tratado como invisível. Quando falamos de pessoas com deficiência, essa realidade é um pouco mais forte. A violência velada contra pessoas com deficiência se manifesta em atitudes sutis, mas que ferem profundamente. Pode ser na falta de acessibilidade adequada, no olhar de julgamento, na exclusão de atividades ou simplesmente no silêncio que nega o direito de pertencimento. Isso não é apenas falta de empatia, é exclusão. Existem barreiras que vão além das rampas ou elevadores que faltam. São barreiras nas atitudes quando as pessoas simplesmente não enxergam ou ignoram as necessidades. É nesse silêncio, nessa falta de olhar, que muita gente acaba se sentindo sozinho e excluído. A questão da inclusão social, ela vai muito além de leis. As leis, elas são feitas, mas pouco executadas, porque é uma questão cultural, é uma questão de educação, e na prática é muito difícil a gente ver isso acontecer. E, acima de tudo, é uma questão de conscientização e amor ao próximo. Falar sobre violência velada é dar nome ao que muitas vezes é normalizado. É mostrar que inclusão não é um favor, é um direito. Conscientizar é o primeiro passo para transformar e tornar a universidade um espaço realmente acessível para todos. A responsabilidade pela inclusão é de todos nós, colegas, professores, funcionários. Nós precisamos reconhecer os nossos privilégios e agir de forma empática, garantindo que ninguém seja deixado de lado ou tratado como problema. Podemos começar com atitudes simples, como ouvir, perguntar, respeitar, exigir da instituição acessibilidade de respeito, combater piadas, estereótipos, pequenas ações somadas criam uma cultura de respeito. A luta contra a violência velada é uma luta por reconhecimento e dignidade. Não é sobre somente querer ajudar pessoas com deficiências, e sim garantir que todas elas têm os mesmos direitos e oportunidades que qualquer um de nós. Por isso é fundamental ouvirmos essas vozes. Não queremos falar por elas, e sim com elas. A seguir, vamos trazer uma entrevista realizada com os próprios estudantes aqui da nossa universidade, para que possamos juntos aprender, refletir e agir sobre melhorias no nosso dia a dia. Bom dia a todos, estamos aqui com a Thaís, estudante de Psicologia. A gente vai fazer algumas perguntas a ela referente à acessibilidade que ela tem dentro da sociedade e dos ambientes. Assim, você considera que os ambientes estão preparados para acolher as diferenças e promover a igualdade de participação? Olha, na sociedade contemporânea a gente tem um grande avanço, mas ainda assim a gente encontra barreiras atitudinais, como por exemplo, nos espaços, poucos lugares a gente tem acesso a elevadores. Quando eu saio na rua, por exemplo, as calçadas, elas não são bem preparadas, nem para um deficiente físico e nem para um deficiente visual, por exemplo. É claro que para a sociedade isso ainda é um tabu, porque muitas pessoas olham para a gente como se fosse, ela não vai participar, tá tudo bem. Ficam com olhares meio, será que eu vou machucar? Ou será que a pessoa se sente à vontade de falar comigo? Então isso também é uma forma de exclusão. Bom dia, pessoal. Estou aqui com o Samuel, estudante de Psicologia do sexto semestre. Tudo bem, Samuel? Tudo bem. Como é que você vai? Obrigado por aceitar e responder as perguntas. Estou bem. Como que costuma ser as suas interações com pessoas que não possuem deficiências físicas no ambiente, no contexto geral, assim, da sua vida? Olha, assim, na minha história teve várias... Eu já vivi os dois extremos, né? Então, já tive ambientes maravilhosos com ambientes muito ruins também. Então, assim, pra mim, por exemplo, quando eu estou na academia, é um ambiente ótimo pra mim. Porque eu tive uma... Quando eu cheguei lá, foi uma ideia de normalização da minha pessoa. Então, assim, o que eu quero dizer com normalização da minha pessoa? Não foi aquela coisa de tipo, vamos pegar leve, não vamos conversar direito, não vamos... tem certos assuntos que a gente não toca, não teve isso. Meter o peso. Meter o peso mesmo. Então, assim, você vê que... E aí eu questionei um dia um professor lá, e aí eu falei pra ele assim, cara, eu vejo as pessoas olhando, porque a gente... E aí entra muito esse contraponto que eu tava falando, né? Eu vejo algumas pessoas que estão treinando, que não tem nada a ver, e elas olham pra mim com cara de coitado. O cara é tipo, nossa, que pena, o que eu tô fazendo com ele? E aí eu perguntei pra ele, né, um dia, eu falei pra ele assim, cara, por que você não tem esse receio, você não tem esse medo? Ele virou pra mim e falou assim, o que eu teria? E aquilo dali me fez refletir um pouco sobre até a questão social da coisa. Porque eu falei assim, quantas pessoas hoje, por exemplo, não abordam uma pessoa com deficiência física para conversar, ou seja lá o que for, porque elas não sabem como interagir. Então isso eu creio que é um mal social que nós vivemos. Então, e aí a gente entra em vários leques da coisa, né? Porque tanto da pessoa com deficiência quanto da pessoa comum.
tanto da pessoa com deficiência de muitas vezes não ter paciência de ter aquele manejo, tipo, por exemplo, você não é uma pessoa com deficiência, você não vai saber 100% das minhas necessidades. Então, eu expor isso para você, em alguns momentos, obviamente tem certas coisas que são muito íntimas, a gente acaba não explorando. Mas tem coisas que são básicas, como, você pode me auxiliar com a minha cadeira de rodas, ou coisa do tipo, ou até perguntar. Eu acho que as pessoas ficam muito naquela coisa de, tipo, é meio que uma questão meio de síndrome de heroísmo, né? A gente tem uma síndrome de heroísmo de querer salvar as pessoas. E não necessariamente a pessoa querer sendo salvada. Então, tipo assim, por exemplo, se alguém, uma pessoa, já aconteceu comigo, eu tava no corredor, a pessoa vem me empurrar e pedir. Nossa. Assim, então, tipo, eu tô andando no corredor, a pessoa vem, eu olho pra trás, a pessoa fala, eu quero te ajudar. Tá, mas você me questionou antes, então eu acho que é importante a gente dar voz à pessoa com deficiência também. É importante a gente conversar sobre o que é ser uma pessoa com deficiência em si. Então, por exemplo, quais são as vivências, quais são as problemáticas, quais são os impactos vividos que essa pessoa tem mentalmente falando, psicologicamente. Porque, por exemplo, as pessoas comuns que não têm deficiência alguma, para elas é muito fácil você, eu quero ir num restaurante tal, eu pego e vou, pego meu carro e vou. A gente não. A gente precisa ver a estrutura do local, a gente precisa ver se tem rampa pra gente entrar, a gente precisa ver se tem como a gente sentar na mesa. Qual é o impacto disso na mente da pessoa, sabe? Qual é o impacto? Por exemplo, já teve lugares que eu fui, que eu cheguei num lugar, achei um lugar super legal, super bacana, música legal. Quando eu fui pro banheiro, eu não encaixava, não entrava. Tipo, aí eu tive que me retirar do local, que tava legal, pra mim tava tendo uma experiência boa, porque não tinha um banheiro, que é uma necessidade básica. Imagina você não conseguir entrar no banheiro, sabe? Então é uma coisa muito mais ampla em si, sabe? Uma coisa muito mais estrutural. Como você vê a sociedade? Deveria ter algo mais a fundo de como tratar? Existem políticas públicas que falam disso, de como, porque você disse que a pessoa pegou, chegou e já foi te empurrando. Sim. Existe alguma coisa assim que fale, que nos instrua de como proceder? Bom, a gente tem a cartilha, que não é muito divulgada, mas tem uma cartilha de acessibilidade que o próprio governo disponibiliza, tá na internet. É só procurar cartilha de acessibilidade, aí vai ter lá. Ou até se você procurar artigos que falam sobre, mas sabe qual que é o cunho, assim, eu acho que o objetivo específico? Você sabe por que as pessoas não tratam, às vezes, as pessoas com deficiência de uma forma natural? Porque não enxergam como humano igual. Entende? Então, assim, é como se fosse outra ideia de ser humano. Entendi. Por que não tratar como ser humano? Entende? Então, por exemplo, tem você aqui. Se, por exemplo, você tem uma caneta aqui no seu bolso, e eu quero essa caneta, se eu pego essa caneta de uma forma brusca com você, eu vou estar te desrespeitando. Com certeza. Então, agora, por que uma pessoa com deficiência a gente faz as coisas sem perguntar? Reflexão. Que tipo de visão a gente está tendo da pessoa com deficiência? Então, assim, tem políticas públicas para isso, só que não são bem divulgadas. Eu acho isso um erro público, que a gente não tem essa divulgação. Mas eu acho que o principal da coisa é, olhar uma pessoa com deficiência, trata como ser humano. Acho que a chave principal é essa. Você quer conversar? Fala, oi, tudo bem? Como eu falo com você, entende? Assim, não tem um obstáculo linguístico, né? No caso da pessoa com deficiência física, aí você pode falar, mas as pessoas têm uma dificuldade na linguagem. Tem, mas também dá pra passar por cima dessas dificuldades. Então, assim, quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente quer, a gente realmente faz. Então, eu fiz assim, da seguinte forma. Eu quero abordar alguém com deficiência. Oi, tudo bem? Perguntas que eu evitaria. O que aconteceu com você? Tem pessoas que nunca viram você na vida e falam o que aconteceu. Isso é evasivo. Tem pessoas que perguntam coisas que, tipo, são assim, lamentáveis. Por exemplo, você conversar com a pessoa durante 5, 10 minutos e falar sobre a vida sexual da pessoa. Por exemplo, não chego pra você perguntando esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu já tenho uma noção social comum de que, tranquilo. Agora, por que essa curiosidade, ela passa do respeito, sabe? Então, assim, eu acho que é comum a gente ter dúvida, é normal, é natural você ter dúvida. Agora, como você aborda essas dúvidas é diferente. Então, por exemplo... Até mesmo, só para esclarecer, por exemplo, quando nós conversamos com uma pessoa, assim, que não tem necessidades, a gente cria uma intimidade, a gente faz amizade, depois a gente entra em alguns temas sensíveis, até mesmo igual você está citando, pessoas que não têm essa necessidade, nós conversamos primeiro, criamos vínculos, criamos intimidade. Depois que criamos intimidade, às vezes a gente conversa sobre temas. Mas não é porque uma pessoa tem necessidade especial que eu não preciso criar intimidade com ela e eu posso sair perguntando. Isso, e outra coisa também, assim, por que o foco tem que ser a necessidade especial? Como assim? Por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo. O meu exemplo, vai. Por que, assim, você não chega pra uma pessoa que não tem nada e fica questionando sobre a vida dela,
fica questionando sobre coisas. Então, assim, é óbvio que tem coisas, tipo assim, você quer auxílio pra isso, você é tranquilo. Mas, assim, numa conversa natural, eu posso conversar naturalmente. Então, olha, como é que foi seu dia? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Você gosta de fazer um esporte físico? O que é, muitas das vezes, até um estigma que a sociedade tem, de que uma pessoa com deficiência física, ela não pode se exercitar, ela não pode ter uma vida natural, saudável, né? Tem muitas pessoas hoje que olham para as pessoas com deficiência física como coitados, como se elas não conseguissem fazer nada sem auxílio. Isso é uma mentira. Porque nós somos seres humanos que são capazes de ter um raciocínio lógico, de ter uma cognição, a gente tem isso. Então, acho que o mais importante mesmo é entender que tem um ser humano além da cadeira de rodas. Então, eu tenho que respeitar a sua cadeira, dar algum respeito ao seu corpo. Exatamente. Então, eu não vou ficar mexendo em você. Já viu aquela pessoa que você tá assim, ela fica mexendo na sua cadeira, ela pega aqui assim, ela faz assim, ela... Cara, meu Deus, eu não convivo com essas pessoas. Porque eu acho esse medo, essa coisa, acho que é natural, porque tudo aquilo que é diferente de nós, ou que parece mais sensível para nós, a gente tende a ter esse instinto, né, de cuidar, de ter aquele cuidado todo e tal. Mas assim, a gente pode dar uma controlada nesse instinto em algum momento, sabe? Então, por exemplo, a pessoa ela quer viver, ela quer sair, ela quer, sei lá, ela quer ir numa balada. Vai lá na balada. Você quer ir na balada? Vamos lá na balada. Quer beber? Bebe. Entendeu? Quer faz, entendeu? A vida é sua. Você é o protagonista da sua vida. Isso aí, pessoal. Terminando aí a pergunta para o Samuel. Agradecer. Samuel, obrigado por ter aceitado. Desculpa aí certas ignorâncias da minha parte, mas esse trabalho faz com que a gente reflita, né? Não, é importante que a gente sente conversa, porque eu acho que o preconceito ou as falas capacitistas só são combatidas quando tem uma conversa, quando tem um diálogo. Sem diálogo a gente não chega a lugar nenhum. A inclusão só acontece de verdade quando todos resolvem ouvir, enxergar e respeitar, porque ninguém deve se sentir invisível no espaço que é para todos.